Fala aí, galerinha do nono ano. Vamos aí iniciando o nosso último bimestre, quarto bimestre, né, desse ano tão complicado, né, conflituoso, né, como a nossa aula aqui hoje aborda, né? A gente faltou somente falar a respeito dos conflitos ocorridos no continente asiático. Então, uma questão geopolítica importante, tá? Então a gente não podia deixar passar em branco, tá? Então a gente inicia trabalhando essa questão de separatismos e problemas territoriais ali na Ásia, inclusive com uma consequência atômica, né, por se tratar de países, né, com forte potencial de armas nucleares, tá? Então é uma questão bastante sensível, tá? A gente precisa analisar isso de uma forma tranquila, tá? E para esse quarto bimestre, né, além dos conflitos na Ásia, a gente vai trabalhar uma série de outras questões geopolíticas da qual o mundo enfrenta hoje, tá? Finalizando aí nosso conteúdo de geografia do ensino fundamental, beleza? Então vamos lá, galera. Ele vai trabalhar aqui um pouquinho a questão da Índia e Paquistão, tá? Uma questão separatista ali de fronteira bastante séria, algumas questões geopolíticas, né, e de conflitos internos na China, tá? E também na sua fronteira com a Índia. Inclusive há poucas semanas agora, né, teve uma situação delicada, né, entre chineses e indianos, tá? Bem como, né, a questão de Taiwan, entre outras ali que afetam o continente asiático, fora, né, os grandes conflitos da Ásia, que seria o Oriente Médio, que foi tema inclusive da nossa última aula, ok, galera? Então hoje a gente não fala do Oriente Médio, já que a gente já trabalhou isso na aula passada, tá? A gente vai trabalhar aí o Extremo Oriente e suas questões de conflitos, ok? Então vamos lá. Então a gente tem algumas áreas de grande tensão, principalmente Índia e Paquistão e China, né, do qual é a região mais conturbada do mundo, além do Oriente Médio, como eu acabei de citar. Índia e Paquistão viveram a sua independência em 1947, né, a Índia era uma coisa só, né? Depois de se separar da Inglaterra, se dividiu em 3 países. Além da Índia, né, o Paquistão e Bangladesh. Esses dois, justamente pelo fato de ter uma cultura diferente, né, da cultura indiana, ao qual a religião, principalmente hindu, praticada na Índia, não é a mesma praticada no Paquistão e Bangladesh, do qual você tem ali maiores contingentes de muçulmanos, né, da religião muçulmana nessa área. Dessa forma, uma região de fronteira que é importante destacar entre Índia e Paquistão é a região da Caxemira. Então é essa questão que a gente precisa colocar, né? Essa área de fronteira que fica em território indiano, ela tem maioria muçulmana, tá? Que gostaria, obviamente, de se juntar ao restante do Paquistão. No entanto, a Índia não libera esse território e por conta disso já ocorreram 3 conflitos armados, tá, durante a década de 60, 70. Atualmente, essa questão ainda né, uma incógnita, ainda não se solucionou. No entanto, você tem tanto Índia como Paquistão desde 1997, né, nações nucleares, o que coloca aí ainda mais pimenta, né, nessa realidade, na medida que não haverá mais guerras, como eu posso dizer, convencionais entre os 2 países, né? Já que são países agora nucleares. Então essa é uma grande questão, né, de preocupação mundial, uma questão geopolítica, tá? A região da Caxemira, né, disputada entre indianos e paquistaneses. Bom, China e Taiwan, beleza. Quando a China ela consegue a sua na sua luta, né, contra o Japão durante a Segunda Guerra, e após a derrota japonesa, há uma guerra interna entre os chineses, né, entre o exército Mao Tse-tung, o exército vermelho, e o exército do Chiang Kai-shek, né, que é o exército nacionalista chinês,
os nacionalistas foram derrotados, né, em 1949 e acabaram se refugiando na ilha de Taiwan, né, que os chineses chamam de Ilha do Formosa. E desde então, né, Taiwan se tornou inclusive um tigre asiático, né, que nós já trabalhamos nas aulas anteriores. E para a China, né, Taiwan é tida como uma província rebelde. Tá? A China não aceita a independência de Taiwan, tá? Que surge ali com a China nacionalista do Chiang Kai-shek, né? E é uma questão ao qual até hoje, inclusive a própria ONU não reconhece a independência de Taiwan. Tá? Obviamente que os países capitalistas sim, né? Devido a uma rivalidade com a China durante a Guerra Fria, etc. No entanto, Taiwan ainda não é considerado um país independente. Tá? E não se tem negociações para que Taiwan, assim como Hong Kong, né, faça parte de uma zona econômica especial, por exemplo, da China. Ainda não se tem não se conseguiu ainda ter essa tranquilidade de negociação. E uma situação aí delicada, né, já que muitos países como os Estados Unidos, etc., o Japão, né, apoiam, né, a existência de Taiwan como um país. Então é mais uma questão geopolítica, né, do qual o mundo enfrenta hoje. Bom, então são condições aí, como o texto diz, né, muito favoráveis a Taiwan, né, um país que cresceu muito, se tornou um tigre asiático a partir da década de 70, tá? Então é uma situação bem delicada aí, essa realidade com a China, mesmo a China hoje sendo a potência que é, tá? É uma questão geopolítica que está em aberto também. Bom, um outro conflito interno que a China vive, né, com relação ali a áreas separatistas do interior da China. Uma delas é Xinjiang, né, do qual você tem ali uma população majoritariamente muçulmana, tá? Que infelizmente tem uma relação muito difícil com a China. Já tentou em alguns momentos independência, autonomia, né? Obviamente que a China não oferece a esses povos essa autonomia justamente por questões aí econômicas. Então 20% do petróleo chinês e 15% do gás natural estão na região. Então a China não oferece autonomia política a essa área justamente por conta disso, né? Tendo aí uma outra questão interna, né, que a China vive atualmente, às vezes utiliza de força para poder manter o controle em Xinjiang. Uma questão muito antiga do Tibete, né, que inclusive foi invadido pela China após a Revolução Chinesa. O governo tibetano exige legitimidade e independência em relação ao governo chinês, o que não acontece. Né? A comunidade internacional, inclusive, apoia, né, o líder religioso Dalai Lama, muito respeitado no mundo. No entanto, o Tibete é uma área ocupada pelo exército chinês, inclusive, desde 1949, e que, infelizmente, né, você tem ali também uma questão geopolítica séria, né, mesmo com toda a riqueza cultural, né, que o Tibete representa, né, a China não dá autonomia a essa região. Bom, aqui as questões das ilhas, né, principalmente no Pacífico, a questão ali do litoral é muito delicada, né, pelo fato de você ter no litoral japonês, no litoral da Coreia, chinês, de várias regiões ali do Oceano Índico também, né, você ter reservas de petróleo importante e outros recursos. Então há uma grande disputa, né, no que toca aí o reconhecimento de algumas ilhas, né, entre países que não acontecem só na Ásia, tá, galera? Só para lembrar, a gente está vivendo um conflito hoje entre a Turquia e a Grécia pelo controle do Chipre, tá? Então não é só na Ásia que isso ocorre, mas, né, trata-se aí de pequenas ilhas que são disputadas por diversos países, né, o que pode levantar aí problemas, né, geopolíticos muito graves para um futuro próximo. Alguns exemplos dessas discórdias, né, são as ilhas Kurilas, né, ali disputadas entre Rússia e Japão. Então aí isso aqui ainda é uma questão da Segunda Guerra Mundial, tá? Já que os soviéticos invadiram esses territórios que eram naturalmente japoneses. Ilha Senkaku,
Oceano Pacífico, também disputado entre Japão e China, né, situação bem delicada, entre outras, né, que a gente vai trabalhar aí nas nossas aulas, ok? Então, durante a semana, quarta-feira, a gente tem a nossa aula ao vivo, né, do qual a gente vai voltar a falar desses temas e outros, né, para poder entender melhor o conteúdo e as questões geopolíticas que, infelizmente, a Ásia enfrenta, ok? Grande abraço, galera. Até a próxima.